Conhecereis a verdade, o poder da palavra de Deus para libertar e transformar. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Olá, e seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico semanal no canal Ecos do Leão. Lembro-me claramente de uma fase em que me sentia completamente perdido. Havia tantas opiniões, tantos especialistas, tantos caminhos prometidos na internet e em cada conversa, que minha mente se tornou um labirinto de incertezas. Eu buscava uma âncora, uma bússola para navegar por essa inundação de informações que parecia nos arrastar para longe de qualquer solo firme. Essa sensação de desorientação, acredito, não é exclusiva minha. Ela ecoa em muitos corações que anseiam por clareza, por um sentido autêntico em meio ao ruído ensurdecedor do mundo contemporâneo. Aqui, neste espaço, propomos uma exploração. Não se trata de mais uma voz entre as muitas, mas de um convite a redirecionar nosso olhar para a fonte inesgotável da verdade duradoura. Em um tempo onde a desinformação se espalha velozmente e a realidade se torna cada vez mais fluida, descobrir fundamentos estáveis é mais do que um desejo, é uma necessidade premente. É a verdade que oferece estrutura, que acende a luz em nossos momentos mais obscuros e que, acima de tudo, concede uma liberdade genuína, capaz de transformar nossa jornada. Bem-vindos, queridos! Em um mundo onde tantas vozes competem pela nossa atenção, a verdade de Deus é um farol. Antes de prosseguirmos, pause por um instante e compartilhe nos comentários. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta ao tentar discernir a verdade em sua vida diária? Sua honestidade pode inspirar outros e nos guiar em nossa jornada de descoberta juntos. Diante daquela complexidade que mencionei e da confusão que permeia a existência de tantos, o Messias nos oferece um ponto de partida inquestionável. É nas Escrituras que encontramos uma declaração que serve como alicerce para toda a nossa busca. Em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, as palavras do Mestre ecoam com uma clareza e poder singulares. Permitam-me ler. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa afirmação não foi feita a uma multidão indiferente, mas direcionada especificamente àqueles judeus que já haviam depositado fé nele. Era uma promessa poderosa, mas com uma condição explícita, um convite à continuidade. Jesus não apenas chamava à crença inicial, mas a uma adesão persistente e engajada. Para eles, que buscavam o libertador prometido, ouvir que a verdadeira liberdade viria de suas palavras ressoava com um significado que ultrapassava as expectativas terrenas. A promessa era clara. A permanência na palavra dele seria o caminho para o autêntico discipulado, para um conhecimento transformador e para a liberdade definitiva. É exatamente esse "se permanecerdes" que nos convida à reflexão profunda sobre o que realmente significa habitar em seus ensinamentos. A condição estabelecida por Jesus, se vós permanecerdes na minha palavra, é o cerne da sua promessa e vai muito além de uma simples leitura esporádica. A palavra utilizada no original grego, meno, sugere muito mais do que uma passagem rápida pelos textos. Ela evoca a ideia de residir, de fixar morada, de estabelecer raízes. Pense em uma árvore que não apenas toca o solo, mas se aprofunda, buscando nutrientes e estabilidade. Sua força e vitalidade dependem da constância dessa conexão.
Da mesma forma, nosso crescimento espiritual e a experiência da verdade dependem de estarmos enraizados na palavra de Deus. Não se trata de uma análise intelectual fria, mas de uma imersão completa e contínua. É como encontrar um lar onde nos sentimos seguros, protegidos e acolhidos. Um lugar onde vivemos, não apenas visitamos. Habitar na palavra significa integrá-la ao nosso dia a dia, permitindo que seus princípios modelem nossos pensamentos, sentimentos e ações. Isso envolve mais do que simplesmente folhear as páginas da Bíblia. Significa dedicar tempo para a leitura atenta, meditar sobre o que foi lido, guardando os ensinamentos no coração, memorizar versículos importantes, refletir sobre seu significado em diferentes situações e aplicá-los ativamente em nossas escolhas diárias, são práticas essenciais. É neste permanecer constante, neste enraizamento profundo, que a palavra deixa de ser apenas letras para se tornar vida pulsante em nós. O capítulo anterior enfatizou o que significa firmar-se na palavra divina, não apenas lendo-a, mas vivendo imerso em seus ensinamentos. Esta adesão firme, este enraizamento, nos conduz naturalmente ao próximo estágio da jornada que o Messias apontou: tornar-se seu aprendiz. O Mestre afirmou: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra discípulo, no contexto bíblico, não se refere a um seguidor passivo, mas a um aluno comprometido, um aprendiz que se submete à orientação de seu professor para ser modelado e instruído. Ser um aprendiz de Jesus implica um processo contínuo de assimilação e uma notável mudança. Não é um título conquistado de uma vez, mas um caminho percorrido dia após dia, sob a tutoria do Salvador. Pense em figuras como Pedro, inicialmente impulsivo, mas que através da convivência próxima com Cristo e da residência em seus princípios, transformou-se em um líder resiliente da igreja primitiva. Ou João, o apóstolo amado, que refletia a essência do amor de Jesus, porque dedicava tempo com ele e assimilava sua natureza divina. Eles não apenas escutavam suas lições, eles vivenciavam o que lhes era ensinado, permitindo que a mensagem do Mestre redefinisse suas perspectivas e atitudes. Portanto, a vida de um discípulo está intrinsecamente conectada à vida na palavra. É a permanência constante nos preceitos divinos que nos capacita a aprender as maneiras de Jesus, a internalizar seus valores e a refletir sua imagem ao mundo. É neste aprendizado diário e constante que a verdade começa a se manifestar de uma maneira ainda mais marcante e impactante em nossas vidas. Compreendemos que permanecer na palavra nos faz aprendizes do Messias. Mas o que exatamente significa conhecer a verdade, como mencionado na sequência do versículo? Jesus disse: "E conhecereis a verdade." A palavra grega ginosko, aqui utilizada, não se refere apenas a um saber intelectual, a uma informação que armazenamos em nossa mente, como dados. Vai muito além da simples compreensão conceitual. Ela descreve um conhecimento vivencial, uma familiaridade íntima, um reconhecimento que transforma o ser por completo. É o tipo de conhecimento que se adquire ao experimentar algo em primeira pessoa, ao se relacionar de forma pessoal e genuína com aquilo que se deseja conhecer. Pense na diferença entre saber sobre o amor e experimentar o amor em sua plenitude, ou em conhecer os fatos sobre um lugar e ter vivido nele, sentindo sua atmosfera e se conectando com sua cultura. Conhecer a verdade de Deus dessa forma é permitir que ela penetre cada aspecto da nossa existência, permeando nossos pensamentos, emoções e decisões. É ver a realidade pelos olhos divinos, compreender o propósito que nos foi dado, o perdão que nos é oferecido, a cura que nos restaura e a libertação de tudo que nos prende.
Esse tipo de conhecimento vivencial pode reverter a tristeza em esperança, a ansiedade em paz e a culpa em leveza e aceitação. Ele liberta de hábitos nocivos, de pensamentos aprisionadores e de relacionamentos tóxicos. Não é um evento único e estático, mas um processo contínuo de descobertas e revelações. Cada vez que nos entregamos à palavra, uma nova camada da verdade se revela, permitindo-nos vivenciar uma renovação cada vez mais completa e substancial. É um caminho de crescimento constante, onde a verdade não é apenas algo que possuímos, mas algo que nos molda, nos refaz e nos prepara para a plenitude da liberdade que ela promete. O conhecimento vivencial da verdade, que transforma nossa experiência e nos molda como aprendizes do Messias, nos conduz ao ápice da promessa de Jesus. E a verdade vos libertará. A libertação que Cristo oferece é muito mais abrangente do que qualquer restrição física ou regime político. É uma liberdade que alcança o âmago da nossa alma, rompendo as amarras invisíveis que nos impedem de viver plenamente. É a liberdade espiritual e emocional que permite uma existência sem fardos. Quais são essas correntes que a verdade é capaz de quebrar? O medo paralisante que impede de avançar. A culpa esmagadora por erros passados que rouba a paz interior. A ansiedade incessante sobre o futuro que drena a energia. A insegurança que distorce a autoimagem. Hábitos viciosos que aprisionam o corpo e a mente. Fardos de relacionamentos desgastados, de mágoas não curadas, de ressentimentos que envenenam o espírito. A verdade de Deus atua como um potente agente de desvinculação, desfazendo essas prisões internas e revelando o caminho para uma nova realidade. Existem inúmeras narrativas de indivíduos que, ao acolherem a mensagem divina, viram suas vidas completamente transformadas. Pessoas que encontraram perdão onde só havia condenação, que experimentaram cura para feridas profundas da alma, que se desvincularam de dependências que pareciam impossíveis de romper. Seus caminhos ilustram vividamente como a luz da verdade dissipa as sombras da mentira e do pecado, abrindo portas para uma existência abundante e verdadeiramente livre, revelando a genuína essência do propósito divino para cada um. Essa liberdade não é apenas a ausência de algo, mas a presença de paz, propósito e alegria duradouros. A liberdade conquistada pela verdade, que dissipa as sombras da mentira e do pecado, não é um estado passivo. Assim como um guerreiro liberto de suas correntes precisa de instrumentos para manter sua soberania, nós também somos chamados a manejar uma ferramenta poderosa. As Escrituras descrevem a palavra de Deus não apenas como um guia, mas como uma verdadeira arma espiritual. Pensamos no livro de Hebreus, que compara a mensagem divina a uma lâmina afiada, capaz de penetrar e discernir até os recônditos mais íntimos do coração e da mente. Essa é a ferramenta suprema contra as ilusões do adversário e a escuridão que tenta nos envolver. A palavra atua cortando as falácias que se apresentam como verdades, expondo as intenções ocultas e revelando a verdadeira natureza do que nos confronta. Ela não apenas resiste à tentação, como Jesus demonstrou no deserto, refutando cada ataque com a Escritura, mas também nos capacita a confrontar a injustiça, a desmascarar a opressão e a defender os princípios éticos e morais em um mundo que muitas vezes parece ter perdido sua bússola. Utilizar essa arma exige mais do que apenas tê-la. Demanda conhecimento e habilidade. É preciso entender seus comandos, suas táticas e seu propósito. Com discernimento, a palavra nos guia em meio aos desafios, mostrando o caminho correto e fortalecendo nossa resolução. Ela nos equipa para não apenas nos defendermos, mas para avançarmos, espalhando a luz onde antes havia apenas trevas. Este entendimento nos move para além da teoria, nos convidando a observar como essa potência se manifesta na vida real das pessoas.
Tendo compreendido a palavra como uma ferramenta ativa para a liberdade e um recurso contra as forças que nos limitam, é hora de ver essa potência em ação. As histórias de transformação não são meras anedotas, são evidências vibrantes do poder que a verdade possui para redefinir vidas. Elas servem como exemplos luminosos de como a mensagem divina atua, desfazendo amarras e construindo novos caminhos. Consideremos, por exemplo, a história de Ana. Mergulhada em um ciclo de ansiedade e autocondenação, ela se via incapaz de encontrar paz. Ao começar a se dedicar aos ensinamentos bíblicos, especialmente passagens sobre o perdão e o amor incondicional, Ana percebeu que sua identidade não estava atrelada aos seus erros. A luz da palavra desfez as nuvens de culpa, e ela, gradualmente, encontrou uma serenidade que a permitiu viver sem o peso constante do passado, restaurando sua autoestima e propósito. Há também o caso de Marcos, que lutava contra um vício persistente. Após muitos fracassos em tentativas de recuperação, ele foi desafiado a aplicar os princípios de força e renovação que encontrou em versículos sobre resiliência e a promessa de uma nova criação. O conhecimento contínuo da palavra o fortaleceu dia após dia, oferecendo uma base sólida para a reconstrução de sua vida, onde antes só havia desespero. Sua batalha não terminou da noite para o dia, mas a palavra se tornou seu pilar de apoio. Ou a vivência de Sofia, cujo casamento parecia desmoronar sob o peso de desentendimentos e mágoas. Ao se voltar para os preceitos de amor, paciência e perdão mútuo, ela encontrou a sabedoria para reavaliar suas próprias atitudes e a coragem para estender a mão. A aplicação dos princípios divinos trouxe uma nova perspectiva para o relacionamento, permitindo que o diálogo fosse restaurado e uma nova fundação de respeito e carinho fosse estabelecida, resgatando um lar que parecia perdido. Esses exemplos, variados em suas circunstâncias, demonstram que a verdade da palavra de Deus transcende as barreiras e atua em diferentes esferas da existência, desde a saúde mental e espiritual até as relações mais íntimas. Eles provam que a promessa de libertação não é apenas um ideal, mas uma realidade palpável para aqueles que se conectam com ela. Inspirados por essas jornadas, podemos nos perguntar: como podemos nós mesmos ativar essa força transformadora em nosso cotidiano? As histórias que ouvimos confirmam que a palavra de Deus não é teoria vazia, mas um manancial de poder real. Agora, o desafio é trazer essa potência para o nosso próprio dia a dia. Como podemos, de forma prática, incorporar esses princípios e vivenciar a liberdade e a transformação que ela oferece? Proponho 3 passos simples, mas incrivelmente eficazes, para que você comece sua própria jornada de vivência na verdade. Primeiro, cultive o hábito de se dedicar à palavra continuamente. Lembre-se do que significa permanecer, não uma visita casual, mas um habitar. Escolha um momento específico do seu dia, mesmo que seja apenas por 10 ou 15 minutos, para ler a Bíblia e refletir sobre o que você leu. Pode ser pela manhã, antes de começar suas atividades, ou à noite, antes de dormir. Use um plano de leitura, um devocional ou até mesmo um aplicativo que te ajude a manter a consistência. A regularidade, por menor que seja, cria raízes e fortalece sua conexão com a verdade. Segundo, peça a revelação do Espírito Santo. A palavra de Deus é viva e espiritual, e nosso entendimento dela vai além da capacidade intelectual. Antes de ler ou meditar, faça uma oração simples, pedindo a Deus que ilumine sua mente e coração para compreender as verdades ali contidas. Peça que Ele revele o que você precisa aprender para a sua vida naquele momento específico. Essa atitude de dependência espiritual abrirá portas para insights e compreensões que um estudo meramente racional não alcançaria. Terceiro, compartilhe a palavra com outros.
A verdade não foi feita para ser guardada, mas para ser difundida. Ao conversar sobre o que você tem aprendido, ao testemunhar sobre as mudanças que ocorrem em sua vida, ou mesmo ao encorajar alguém com um versículo que te impactou, você não apenas abençoa outras pessoas, mas também solidifica sua própria compreensão e fé. Compartilhar é uma forma de reforçar o conhecimento e permitir que a luz alcance mais corações. Comece pequeno, seja consistente e observe como esses passos simples podem revolucionar sua vivência com a verdade de Deus. Acabamos de explorar maneiras concretas de integrar a verdade de Deus em nossa vida, transformando a leitura em uma vivência constante e o conhecimento em uma força ativa. Contudo, essa jornada rumo à liberdade e à clareza não se completa apenas com o nosso esforço. Ela exige uma conexão profunda e regular com a fonte de toda a verdade. É por isso que, neste momento, convidamos você a um período de quietude e reflexão, um instante de encontro pessoal com o Criador. Este não é um ritual complexo, mas um simples abrir do coração. Deus está sempre pronto para nos ouvir, para nos envolver em sua presença e para responder às orações daqueles que o buscam com sinceridade. Não importa onde você esteja, nem o que esteja sentindo agora, saiba que Ele anseia por esse diálogo. Prepare seu espírito, liberte sua mente de preocupações momentâneas e permita que a esperança e a confiança encham seu ser. Deixe de lado o ruído exterior e foque na voz interior. Acredite que Ele está pronto para revelar mais de si mesmo e de sua verdade transformadora, guiando seus passos para um entendimento ainda mais claro. Vamos agora elevar nossas vozes e nossos corações ao Pai. Amado Deus, neste momento de quietude e honestidade, voltamos a Ti. Reconhecemos que, em um mundo repleto de vozes e incertezas, Tua palavra é o farol que ilumina nosso caminho. Pedimos, Senhor, que aprofundes em nós o desejo de permanecer em Teus ensinamentos, não apenas lendo-os, mas vivendo-os a cada dia. Ajuda-nos a ser verdadeiros aprendizes de Cristo, assimilando seus princípios e refletindo seu caráter em cada atitude. Clamamos pela Tua revelação. Que possamos conhecer a verdade, não apenas de forma intelectual, mas vivenciando-a em sua plenitude transformadora. Onde há medo, que Tua verdade traga coragem. Onde há culpa, que Teu perdão nos liberte. Onde a ansiedade tenta nos aprisionar, que Tua paz, que excede todo entendimento, inunde nossos corações. Que a verdade desfaça as correntes dos vícios, dos relacionamentos problemáticos e de qualquer pensamento limitante que nos afasta de Ti e do propósito que tens para nós. Concede-nos discernimento para manejar Tua palavra como uma ferramenta poderosa contra as ilusões e a escuridão deste mundo. Capacita-nos, como Ana encontrou serenidade, como Marcos superou dependências e como Sofia reconstruiu seu lar, a vivenciar as mudanças que só Tu podes operar. Que cada aspecto de nossa existência seja permeado por Tua verdade libertadora e que, a cada dia, possamos nos desvincular mais das mentiras e nos firmar na genuína liberdade que só Tu ofereces. Obrigado por Tua fidelidade e por nos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final de nossa jornada, mas o caminho da verdade continua a se desdobrar diante de nós. Relembramos as palavras poderosas de Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta não é uma promessa vazia, mas um convite contínuo à transformação, um processo dinâmico que nos redefine a cada passo. Vimos que permanecer significa habitar, enraizar-se profundamente nos ensinamentos divinos, que ser um aprendiz de Cristo é um processo constante de assimilação de suas maneiras,
e que o conhecimento da verdade é uma experiência íntima que desfaz as amarras do medo, da culpa e de tudo que nos impede de viver uma vida plena. A palavra é nossa arma mais potente, e os testemunhos nos comprovam que a liberdade é uma realidade acessível. O desafio agora é continuar. Sugerimos recursos adicionais para seu crescimento. Explore diferentes planos de leitura bíblica, participe de estudos em grupo ou procure comunidades de fé que possam oferecer suporte e encorajamento nesta caminhada. A verdade é um rio, não um poço estagnado. Ela flui, transforma e nos convida a seguir seu curso. Se este estudo tocou seu coração e você está pronto para abraçar a verdade de Deus em sua vida, escreva nos comentários: eu escolho a verdade. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com aqueles que você acredita que precisam ouvir esta mensagem. Juntos, podemos iluminar o mundo com a verdade que liberta.